Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Meretriz 4 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio 4, Destrinchando Lendas, volume 1, parte 2. Saudações mortais! Hoje iremos continuar destrinchando lendas, Ascensão dos Perdidos, volume 1, numa continuação direta do episódio de semana passada. Então, sem mais delongas, vamos para o capítulo 4. Qual é, Lariucci? O Senhor dos Corvos. O Senhor dos Corvos, o conto que a gente está apresentando um novo personagem imortal na história. O épico volta com tudo, Nikolai contra Ravenlord. Como é que funciona isso, Lariucci? Acontece que é o seguinte, Ravenlord, esse personagem que nós estamos apresentando agora, ele é talvez o primeiro imortal do universo Immortals. Ele se encontra com Nikolai porque ele busca por outros imortais que ele nomeia depois como Círculo Negro. E ele imagina que Nikolai faz parte desse Círculo Negro. Mas não, ele está equivocado aí. E então eles acabam começando uma amizade, né? Eles começam como inimigos, não como inimigos, eles começam num combate. E depois o Ravenlord acaba se tornando amigo do Nikolai. Ele se torna um mentor do Nikolai. Isso aí. Lembrando, eu não sei até em que ponto as pessoas já leram, já estão sabendo, o Nikolai ele era líder de um grupo de guerreiros chamado os Cavaleiros do Sol Negro. Então, isso de Sol Negro, isso aí chamou a atenção do Ravenlord. Pois é, ele falou, você pode ser do Círculo Negro. Então aí ele foi procurar o Nikolai. Ele já encontrou o Nikolai imortal já. E lembrando que esse conto, ele se passa também em tempos pré-históricos. É o que seria a era iboriana de Immortals. São períodos, é um período pré-civilização conhecida. E é muito legal. É pré-história, mas é antes da história registrada. Não é pré-histórico com Homens da Caverna. É pré-história. A gente apresenta o Ravenlord aqui como um personagem fascinante, arrogante, filosófico, trágico, quando ele revela uma possível origem cósmica sobre os imortais. É isso aí. Esse personagem, o Ravenlord, e esse período em que eles vivem, esse arco, né, do Nikolai com o Ravenlord, é um período muito filosófico das histórias dos imortais, porque ele é muito baseado na teosofia de Blavatsky e no gnosticismo e outros conceitos filosóficos e esotéricos também, né, nas filosofias orientais, do hinduísmo, do budismo, o budismo tibetano. Então nós... Mais ou menos isso, porque ainda não existia, né? Essa concepção, ela ainda não existia. Embora a gente se espelhe nela para poder fazer aquela ambientação. Que, como a gente diz, que é uma época antes da história, os países não existem como tem agora. Mas quando a gente fala, estava para o lado do Japão, não é que já existisse o Japão. É para os leitores eles conseguirem ter uma noção, estou entendendo para que lado vocês estão querendo dizer que é. Inclusive, falando aí, né, nomeando os locais e os países, nós usamos essa geografia, é uma geografia com nomes míticos reais, que existem, né, nas culturas orientais, na cultura hindu. Tem um momento na história em que eles viajam através do Oriente
que fala do continente perdido de Bharatavarsha, Sim. que é um continente que está nos Devas. E quando eles chegam no final, quando o Nikolai, o Ravenlord vai levar o Nikolai até o filho do filho, não é isso? Isso. Que vai ser o mestre que ensinou coisas pro Ravenlord e que vai ensinar pro Nikolai também. Eles falam que é num local, o nome do lugar, né, é Nakatsukone, que também é um nome mítico, uma terra mítica da cultura japonesa. Isso. E a gente localiza essa terra, que não é o Japão, é uma terra mítica. Sim. Mas ela é o que seria a península da Coreia e a ilha do Japão, enquanto ainda eram ligadas. Deixa eu lembrar uma coisa aqui pro pessoal, que eu usei um termo sobre origem cósmica. Pessoal, não quer dizer que eles são alienígenas, tá? É verdade. Deixa eu falar aqui, senão as pessoas falam, pô, vai fazer igual Highlander, então os imortais são alienígenas? Não tem nada a ver isso, não. Quando a gente refere à origem cósmica, são... Nós estamos falando da alma cósmica. É um conceito mais esotérico e espiritual do que exatamente de sci-fi. Não que a gente não use, né? Não que a gente não use alguns elementos de ficção científica. Só alguns. Só alguns. Mas, como eu falei no início, esse conto, como ele é muito baseado nas filosofias e em Blavatsky, na teosofia e no espiritualismo, é citado até um trecho influenciado por um livro que é chamado Os Exilados da Capela. Isso. É um livro espiritualista de autoria de Edgar Armand. Exato. Então, olha só, vamos contextualizar mais alguma coisa aqui. Nessa época, Nikolai ainda era um cão. Era. Nikolai não estava bem e ele nem tinha poderes ainda. Sabe aquelas habilidades que ele usa no Cálice dos Hereges, no Sacrifício dos Puros? Ele não dominava nada. E isso é uma coisa que ele aprende com o Ravenlord, que é chamado de Tamas. O Nikolai, nessa época, ele era o bicho, né? Era Era o ceifador. Era o ceifador. Mas era puro carne, osso e ódio. Ele mostra esse conto, ele mostra a origem do ceifador como que a gente conhece, o guerreiro que usa as trevas para tentar vencê-las. Inclusive quando ele, aí como a gente já falou, o livro o nosso programa é totalmente repleto de spoilers, porque não tem como a gente fazer isso, analisar os livros. Tanto que aqui, quando ele começa a aprender as técnicas, no final de tudo, o que Nikolai faz? Ele mata a pessoa que ensina para ele não passar para mais ninguém. E uma outra curiosidade é que é dito o seguinte: logo no início do conto, quando o Nikolai... O conto já começa com a porrada estancando. Não tem muita apresentação, não. Já é o Nikolai e o Ravenlord se estapeando. E aí o Ravenlord fala que achava que ele era do Círculo Negro e não sei o que e tal. E aí o Nikolai, ele faz uma menção a um outro conto anterior. Por quê? Quando ele menciona o poder do Ravenlord, ele diz que nunca havia sido derrotado, senão por uma outra pessoa que usou esse poder. E é um ponto que a gente ainda não apresentou, que seria a derrota do ceifador. É isso. Então, futuramente, podem esperar isso. Quando vocês vão ver que vai ser a primeira vez que Nikolai vai ser rechaçado numa luta. E por uma coisa um poder que ele não compreende. Ele é totalmente surpreendido por uma técnica, um poder que ele não compreende. Correto. Então, e ele vende isso de novo com o Ravenlord. Aí a sorte que ele dá é que o Ravenlord também não é uma flor que se cheire, então ele começa a... Então, vou passar a te ensinar as coisas aqui, você vai ser meu parça. Esse vínculo que se cria entre o Ravenlord e o Nikolai, muito se dá porque o Ravenlord se vê no Nikolai.
Porque o Ravenlord, ele passa pelos mesmos dramas, as mesmas angústias que o Nikolai está passando. E quando ele encontra o Nikolai, ele vê uma criatura, um ser perdido. E aí ele fala assim para ele, olha, existe uma maneira, mas isso é uma outra história. Porque é o Ravenlord que passa por Nikolai a famosa lenda que Nikolai não dá muita ideia no início, porque nessa época ele não está muito afim de ser mortal ainda não, ele está curtindo. E aí a gente pode encerrar esse conto agora e podemos partir para o capítulo 5, Sinner. Que o capítulo 5, Sinner, ele é uma prequela de uma história que acontece no Cálice dos Hereges, que é a apresentação do Luiz André Lesage e um antagonista que ele conhece ali, que aparece no Sacrifício dos Puros. Então, aqui vai mostrar o primeiro encontro. Então, se você já leu o Cálice dos Hereges, o Sacrifício dos Puros, e não entendeu quem era aquele personagem que aparece numa determinada parte do livro, Gabriel Deleclerc. É aqui que vocês vão conhecer. Então, vamos começar a analisar agora o capítulo 5, Sinner. Sacrifice to thy son, die by the hand of the sinner. Eu acho que você pode fazer isso, que o YouTube ainda não pega, não. Não. Gente, voltamos para a Idade Média aqui. Inquisição, cátaros, fé contra o pecado. E o protagonista, Luiz André Lesage, o cavaleiro atormentado entre a devoção e o poder. E surge o outro personagem, que é o Gabriel Deleclerc, o cavaleiro de la Nuit Secrète, o cavaleiro que carrega uma espada forjada de uma estrela caída, a Lightbringer, símbolo direto da rebelião dos anjos. Esse conto é o confronto direto entre a fé da Igreja Católica e os cátaros, considerados hereges, apesar de terem a mesma fé. E esse conto é o catalisador da Cruzada Albigense. Aí vamos para uma coisa legal, né? É o pontapé inicial histórico, né? Isso, existe um fato histórico que desencadeou a Cruzada, e a história resolve dizer assim, não se sabe exatamente o que aconteceu. Devido a isso, houve a guerra. Falei, beleza, então eu vou explicar o que aconteceu. E assim surgiu esse conto. Vamos lá, fala aí qual é o fato histórico. Foi o assassinato de um monge beneditino, não foi? Isso. A igreja mandou esse monge para falar com o líder cátaro. Era o conde de Toulouse. Isso. Ele manda lá, falei, vamos lá, conversa com os caras, vê o que está acontecendo, faz um acordo com eles lá para parar essa heresia que os caras estão fazendo. O cara vai para conversar. E o acordo não é feito. E aí o que acontece? Quando historicamente, esse monge não voltou. Esse monge, ele foi Ele morreu no meio do caminho, quando ele voltava para Roma. Pois é. Quem matou, por que mataram, como que ele morreu, não sabe. Aí a igreja pegou diz a história que foram os cátaros. Pois é. A igreja falou assim, mandei o cara para lá para poder perguntar o negócio. O cara não voltou, então eles mataram o cara. Num acordo, né? Mandei o cara entrar num acordo pra gente conversar e tal. Mas, cara, pô. Aí, então, cortem-lhe as cabeças. E aí, sem contar que a situação política da época é que a gente fala de uma França medieval, né, no século XII. Aí, se não me engano, era 1194 que se passa essa história, finalzinho do século XII. Isso, mais ou menos isso. E no século XII, em transição para o século XIII, a França não era a França que nós conhecemos hoje. Existia uma coroa francesa, mas existiam também outras regiões dominadas por outros senhores. Só que o rei da França, ele tinha lá os seus interesses por territórios, não é? E era muito chegado do Papa, né? Nessa época havia uma influência muito grande dos nobres da França e o papado de Roma. E aí o que acontece? O que vai desencadear tudo isso? A Cruzada Albigense. O líder cátaro, quando o líder o emissário da igreja chega lá e vai embora, o líder cátaro chega para o Luiz André Lesage
e fala, olha, esse cara não pode chegar lá. Porque se ele chegar contando as coisas que ele acha que viu aqui, a coisa vai dar ruim pra gente. O Luiz André, ele vai para poder impedir o cara chegar. Aí é aquela parte que a gente fala que é uma briga de fé, porque Luiz André ele não pode matar inocente. Mas se esse cara for... São muitas escolhas. Pois é, mas ele fica... Exatamente. Só que se esse cara chegar lá, vai haver uma guerra entre que milhares de inocentes vão morrer. Então fica aquele peso. Eu mato um inocente para salvar outros, mas como é que fica minha alma nessa história? Porque eu estou matando um inocente. Uhum. E nesse ponto ele vai encontrar um outro guerreiro de fé, que é o Gabriel, só que ele está do lado oposto. Quando ele encontra o Luiz André, que ele vê as intenções dele, ele fala, não, você não vai matar esse cara. E aí... já sabia, né? Porque, segundo o Gabriel fala, ele vê os pecados das outras pessoas. Exatamente. Ele vê os pecados dos ímpios como nuvens negras sobre suas cabeças. E aí nós vamos ter um belíssimo duelo entre espadas que brilham. A gente não vai dizer o nome do que é, mas uma brilha em verde, a outra brilha em vermelho, e tem um embate maravilhoso ali, inclusive quando o embate termina, tem um trecho filosófico ali que faz você pensar muito, mas muita coisa. Bom, e no final as coisas não acabam acontecendo como Luiz André gostaria que acontecesse, porque a cruzada obediente vai acontecer. Então, vai acontecer de um jeito ou de outro. O cara não chega, ele não chega, o monge não volta para Roma. Pois é. Skinner, ele traz um dos contrastes mais fortes do livro. Fé, condenação, pureza e destruição. Ele mostra que que até os santos sangram e que dentro da fé pode existir escuridão. É o ponto onde, no universo Immortals, ele começa a dialogar com o espiritual. Com esse pensamento, a gente pode já fechar o capítulo 5 e passamos agora para o capítulo 6. Capítulo 6 que é medo do escuro. Total inspiração aqui no Iron Maiden. Não tem nem como dizer. A gente tem Judas Priest, a gente tem Iron Maiden. Tem Black Sabbath, para todos os gostos. E aqui, ó, em Fear of the Dark, aí o tom muda completamente. Aqui a escuridão ela não é só um ambiente, é um estado de alma. História que trabalha o medo da eternidade, o peso do tempo sobre um ser que já viu de tudo, sente o vazio dentro de si e, o mais importante, o medo da escuridão, o medo do desconhecido. Mais uma vez, a gente está retornando aí aos primórdios. Pode dizer que é o Nicolai, não? Porque... é spoiler. Apesar do Nicolai não ser diretamente mencionado no conto, você vai ver que em momento algum diz o nome dele. A gente diz que é o Nicolai. Só é um cara que é difícil de morrer. Você já vê que é um imortal ali. É porque aqui o que acontece? Aqui a gente está voltando tanto no tempo que a gente está voltando algumas décadas após o Nicolai se tornar imortal. Ou seja... Talvez nem seja tantas décadas assim. São poucas, são pouquíssimas. São pouquíssimas décadas. O Nicolai, ele não tem habilidade ainda, ele é uma força da natureza só, é uma criatura que está querendo existir, totalmente amargurado ainda sobre o acontecimo dele, sobre a nova condição dele. Ele topa com um bando de gente que está vendo uma coisa estranha e o que o pessoal faz? Pois é, vamos botar assim, o que o pessoal vai fazer? É forquilha e chamas. Mata, é estranho, mata. E como que você mata um bicho que não morre? Mata de novo. Pois é. Aqui, gente, é uma reflexão sobre o próprio Nicolai, que mesmo que o texto, né, como já falamos, não mencione, tem ecos dele em cada linha. O conto é quase como um espelho. Ele mostra o maior terror dos imortais, que o maior terror dos imortais não é morrer, ele é viver sem propósito. Medo do escuro é, no fundo, o medo de si mesmo. E esse também é um ponto curtinho.
É violento pra caramba esse conto pinga sangue. Esse conto é o estilo dele de dureza, assim, de falta de pudor em mostrar o que é quase um gore. Ele é quase o mesmo estilo de A Canção do Realejo. É sem censura em nada. Vocês vão ver várias maneiras vários tipos de morte que a pessoa pode ter. Lembrança de faces da morte. E aí você pode também começar a ver, cara, cada vez eu consigo entender mais o porquê que o Nicolai é desse jeito. Só nesse conto, eu acho que ele morre umas 5 vezes. E nenhuma delas é agradável. Nenhuma delas. É verdade, nenhuma delas é agradável. E aí a gente começa também a construir a lenda que ele faz sobre a criatura das trevas que não morre, que isso, aquilo. E aí vão acabar desencadeando em lendas que vão começar surgindo por aí. Vai entrar no folclore de algumas regiões. Enquanto o mundo está começando a se formar, as civilizações estão começando a se organizar e esses acontecimentos entram no imaginário coletivo dos povos. E aí começa a história, aí começam as lendas. Então, podemos partir agora para o capítulo 7, outro capítulo curtinho, chamado O Terceiro Reinado. Tem uma pegadinha bonita nesse título aqui. Mais uma vez, nós voltamos aí, né, a plantar sementes. Isso é um daqueles contos que quando eu fiz e mandei para a Lariúti, eu falei, mas isso vai dar aonde? Eu falei, não sei, mas eu achei legal fazer. Não vai dar em nada, e hoje já chegou a algum lugar. Pois é. Em breve, vocês vão ter mais novidades a respeito disso. O Terceiro Reinado já é... Bom, não tem spoiler, né? O Terceiro Reinado nada mais é do que a tradução de O Terceiro Reich. O título já tá tudo explicado no título. Mas as pessoas podem ler Terceiro Reinado e imaginar alguma coisa medieval. Só que não é, gente. É o final da Primeira Guerra Mundial. Isso aí, final da Primeira Guerra Mundial. Onde um soldado que ficou bem conhecido depois no Terceiro Reich, ele está sendo tratado no hospital de guerra, que tem um nome em alemão que é difícil pra caramba falar. É verdade. Não vamos tentar, não. Negócio desse. Não vamos tentar falar, não, que vão achar que a gente está dando um derrame aqui. Falar alemão é complicado. Mas, inclusive, eu aconselho, por curiosidade, né, a pessoa pesquisar sobre esse hospital. Sim. Esse hospital, ele é considerado um dos locais mais assombrados da Alemanha. Eu não sei nem se ele já foi demolido. E esse conto ele é um monólogo, né? Ele é narrado todo em primeira pessoa, ele é todo do ponto de vista desse soldado que tá no hospital, ele está se recuperando, ele está contando das coisas que ele viu no campo de batalha. Lá nas trincheiras da Primeira Guerra. Exatamente. Quando ele quase morreu lá, e ele é poupado por um soldado. Isso é fato histórico. Vamos lá, gente, isso é fato histórico. Isso. Ele foi poupado por um soldado e, bom, a gente pensa, se esse soldado não tivesse poupado ele, a Segunda Guerra Mundial não teria acontecido. O que acontece é o seguinte, esse soldado, ele era um mensageiro, ele ia levando uma mensagem, ele era um mensageiro do exército alemão, ele ia levando uma mensagem para o fronte, e nas trincheiras ali da Primeira Guerra, ele feriu a perna, não foi isso? Exato. E ele deu de cara, enquanto ele estava achando que a vida dele tinha terminado ali, ele deu de cara com 3 soldados ingleses. Um desses soldados que apontou o rifle para ele, né, se chamava Henry Tanden. Os outros 2... O soldado, ele descreve como ele estava ferido porque ele estava com uma faixa nos olhos. E o outro era um soldado galês. Pois é, de grandes cabelos grossos e esvoaçantes. E é esse galês que faz o outro não atingir o soldado. Ele fala, não, o cara tá ferido, não mata o cara. A gente já sabe de quem é a culpa, né? Aquela sua nobreza e tal, porra, não existe honra em você matar
um cara assim. É aí que eu falo, cara, dos contrastes, dos momentos em que vive o Brighton. Porque quem lê o Rei Celta, principalmente no Rei Celta 2, e talvez depois no 3, não vamos adiantar muito, mas no Rei Celta 2, que já está aí, vê que ele não tem pudores de culpar um inimigo. E aí depois, quando ele começa com a história do o peso da imortalidade, a culpa, o rancor, ele começa a se questionar e achar que as atitudes dele não foram válidas. Ele começa a dar muito mais valor para a honra, a bondade de você ter empatia com o inimigo e tal. Pois é. É uma dessas que ele fala pro Tandem, pô, o cara tá caído aí, ferido, desarmado, não mata ele não. E qual foi a ideia desse conto? A ideia desse conto, ele foi pra gente poder explicar da onde que veio aquela obsessão do soldado, do pequeno cara do bigodinho, pelo sobrenatural. Porque todos nós sabemos, isso é fato histórico, o quanto o Terceiro Reich, ele procurava o sobrenatural. Isso é explorado em filmes, em romances, em livros e tudo mais. Mas da onde que veio isso? A gente não sabe da onde que veio essa coisa dele querer buscar artefatos sagrados, querer fazer um monte de coisa. Então, novamente, pegando essa lacuna da história, resolveu dar uma explicação. O que acontece? Ele testemunha o Brighton e o Nicolai morrerem e voltar. Quando ele vê isso, ele começa, opa, calma aí. Peraí, é por isso que nossos inimigos venceram a guerra, eles têm super soldados. E aí o que acontece? Existe, ele começa a falar, as pessoas começam a achar que ele é louco, né, quando ele está sob efeito do gás mostarda, dos experimentos e tudo mais. Ele começa a devagar e é como se uma sombra começa a emergir daquele hospital e dominar ele. E aí é um gancho que a gente tem para em breve a gente contar. Aí a gente para por aqui. Vamos agora para o próximo capítulo, capítulo 8, Sweet Leaf. Mais um capítulo com tema de música. O que acontece nesse capítulo? Sweet Leaf se passa poucos anos depois de Mary Jane Last Dance. É uma continuação direta de Mary Jane Last Dance. Isso, ainda em Londres, na era vitoriana, ali finalzinho do século XIX, nós estamos aqui com Nicolai McBrighton. Começa o conto com o Nicolai. Nicolai fundando ali a região do cais e das casas de ópio. Porque quando eu fiz esse conto, eu pensei assim, se eu fiz um conto do Brighton, eu falei, tem que fazer um do Nicolai também. Mas como é que eu vou fazer um conto do Nicolai ali? Então, eu resolvi dar uma consequência para os fatos do Mary Jane Last Dance. Porque no final do capítulo, quando o Brighton entrega o estripador para as vítimas, o Brighton não saiu dali cantarolando, cantando na chuva, feliz da vida. Não. Bateu uma depressãozinha nele ali. Bateu uma depressão. E aí, o que ele fez? Londres, época vitoriana. O que tem ali para beber não adianta. Beber não adianta. Então, opa. Eu preciso de alguma coisa mais forte. Tem uma moda nova aqui, esse negócio de ópio. Deixa eu ver qual é. E aí a gente vai para uma coisa que a gente começa a descobrir que eles têm fraquezas. Sim. Totalmente. Quando o Brighton começa a ir para a casa de ópio, o ópio ele começa a ficar no cérebro dele e não reseta. Ele fica. E começa a ele deixar num estado em que ele começa a ficar viciado ali. Ora. Mas olha só. Como todo mundo que entra mas aí é aquela coisa que a gente descobre que ele tem uma fraqueza. Porque o certo era o cérebro dele resetar, mas o cérebro não reseta. Uhum. O cérebro mantém os efeitos do ópio nele. Achamos a criptonita do Brighton. A gente falou do efeito do álcool e vem mais uma vez aquela explicação da imortalidade dele ser diferente de cada um. Por quê? O que acontece?
o Brighton, gosto de lembrar sempre aquela explicação que você deu, Wendel, o Brighton é uma foto. É uma foto do momento, isso. Ele é um momento, um exato momento parado do tempo. Então o que acontece com o álcool? Tudo bem, vai dar um brilhozinho, uma onda naquele momentozinho, mas o álcool demora a fazer efeito. Então, para ele isso não adianta. É como se ele não tivesse bebido. E o ópio já funciona diferente. Por um motivo especial, o ópio invade a mente dele e ele acaba não conseguindo fugir dos efeitos do ópio. E aí o que acontece? Então o Nikolai volta para salvar o Brighton, por quê? O Nikolai estava na América do Norte, existem alguns contos que futuramente as pessoas vão ler também, em que mandam ele voltar, ele precisa salvar o Brighton. E quando ele volta na Inglaterra e encontra o Brighton completamente, totalmente drogado. E aí, não pode só. E aí o que ele faz? Ele precisa libertar o Brighton dali. E aí ele descobre que o Brighton não está só ali por estar ali. Estão mantendo ele ali. Tem uma personagem que acaba mantendo o Brighton ali, que para ela é mais jogo ele ficar ali do que ele sair nas buscas para ajudar o Nikolai a se livrar da imortalidade. E aí é legal. Ali, principalmente para esconder ele do Nikolai. Exato. E aí tem uma das cenas muito legais ali, que a gente vê, né, o tipo de preparo que o Nikolai tem para resolver as coisas, da maneira como ele encara essa entidade que está aprisionando o Brighton. A Astarela. A Astarela. Ele consegue enganar ela de uma forma que nem ela conseguiu prever. É muito legal no final do conto, quando ele a invoca, né, provocando ela, porque a Astarela é uma grande criança, né? É uma criança mimada e birrenta. Então o Nikolai começa a provocá-la. Quando ele provoca que ela aparece, o Nikolai ele saca uma arma. A gente pode contar, é com spoiler. Pode, claro. O Nikolai saca uma arma e ela fala, né? Você vai me dar um tiro? Cheia de desdém. Você vai usar isso aí pra mim? É sério mesmo? E aí o Nikolai fala, isso não é simplesmente uma pistola. Isso é um Winchester, aí ele vem com todo o título da arma. Só que ela um rifle, na verdade. Um rifle, né? E as balas dele são feitas de ferro de uma igreja. Que é a única fraqueza da Astarela. Da Astarela. E aí ele tenta um tiro nela, ela explode. E o Brighton todo dopado, não consegue se livrar, o efeito vai sair demais. Aí o Nikolai fala pra ele... Outra coisa que ele faz, para esconder o Brighton da Astarela, ele cava um buraco e enterra o Brighton até a metade. E enche com terra da abadia de Westminster. Ela não consegue detectar ele. E quando ele vai liberar o Brighton, né, vai salvar, que o Brighton está todo sob efeito, ele fala, vai demorar muito esse efeito da droga. Eu preciso resetar seu cérebro de maneira mais rápida. Ele dá um tiro. Ele dá um tiro no coração do Brighton. Aí quando ele volta como ele era. Reclamando da camisa, porra, adorava essa camisa. E aqui a gente mostra também o Nikolai o quanto ele fica horrorizado pelo Brighton estar dopado. Porque ele fala, isso já aconteceu. Uma das piores coisas que pode acontecer com a gente é esse tipo de punição. Que é você existir sem ter controle de nada. E, enfim, mas isso é um outro conto que a gente vai contar. E só um adendo nessa, né? A gente menciona nesse conto um outro personagem, assim, bem discretamente, que ele é mencionado nesse conto como o mestre do ópio. Isso. E só mesmo para aqueles leitores bem atentos, mesmo para os mais desconfiados, vão pescar com a ilustração de que ele é um personagem muito importante das histórias e que ele vai surgir logo por aí. Vai, Lendas volume 3, ele está firme e forte ali. E agora vamos encerrar com o capítulo 9,
o capítulo A Emboscada. É um capítulo curtinho também. E sem um diálogo. Esse capítulo, uma coisa interessante também, né, é que é uma história só do Nicolai, só tem o Nicolai, é um conto curtinho, e esse não foi o Wendel que escreveu, fui eu. Esse não. Assim como o Wendel escreveu um conto que é só do Brighton, eu já tinha escrito um que é só do Nicolai, e há muito tempo, porque esse A Emboscada é um dos mais antigos que eu já escrevi. Esse é velho pra caramba. A Emboscada é o seguinte, ele se passa no Japão feudal, eu não lembro em que período exatamente agora, em qual shogunato, mas um shogunato desses aí, em que os clãs do Japão estavam lá se pegando, e o Nicolai, ele resolve que, pra mim chega, já não dá mais pra mim isso aqui, e ele resolve ir embora. Só que eles resolvem que ele não pode ir embora. E mandam 2 agentes, né, que seriam, para impedir o Nicolai de ir embora. Para fechar a emboscada, ele foi dividido em, mais uma vez, é um conto que é o ponto de vista, entre aspas, do Nicolai, né? Mostrando mais uma vez como que ele percebe as coisas. E o conto vai narrando o que ele está percebendo nos sons, nos aromas, na sensação da brisa, e ele vai contando em passos. Pois é. E enquanto ele vai falando, ele começa, se não me engano, acho que com 100 passos, né? Aí ele vai se aproximando e fazendo uma contagem regressiva. 60 passos, 40 passos, 20 passos, 10 passos. Aí quando chega no ponto, ele vai, na mente dele, planejando exatamente cada movimento que ele vai fazer. Tem um pedaço muito legal. Tem um pedaço muito legal. Quando ele está a 10 passos, ele fala assim, 10 passos. Quando finalmente tiverem utilizado ambas as armas da mulher que se perderão presas no corpo do soldado, a surpresa fará com que por um segundo ela relute. Nesse momento ele deverá usar sua lâmina e terminar o combate. Ele vai analisar, ele vai prevendo já tudo que vai fazer. E quando chegar um passo, o que acontece é seguinte, não leva mais do que uma fração de segundo. No um passo, aí acontece aquilo tudo, ele mata os 2 e segue andando, e aí o capítulo ele fecha, né, o conto ele fecha, falando como que voltou ao normal o ambiente ali em volta, né, porque ele começa dizendo exatamente a sensação de quietude anormal que o Nicolai capta ali no caminho, por causa dos 2 que estão escondidos para fazer a emboscada. Exato. Aí quando ele acaba com a emboscada, volta tudo ao normal. Então, gente, olha só. Para quem adquiriu só a versão e-book, o livro acaba aqui. Aqueles que adquiriram a versão física, tem um conto bônus, que It's the Most Wonderful Time of the Year. É um conto de Natal. É um conto de Natal. É um conto de Natal maravilhoso do Brighton e do Nicolai, no qual eles vão levar presente para as crianças necessitadas. Não é isso, Davi? Isso aí. O conto se passa em 1347, numa vila remota da Provença, lá no sul da França. Gente, realmente é um conto de Natal. Tá? Só que é um conto de Natal de terror. It's the most wonderful time of the year. Pois é. O que acontece aqui? Todo mundo já ouviu falar da famosa peste negra. Aquele pequeno acontecimento que... Pois é. Falaram que é explicado que foi por causa de pulgas de rato, porque por causa da perseguição... a igreja estava matando gatos, porque gatos eram companheiros de bruxas, e aí a extinção dos gatos fez os ratos proliferarem. A Europa naquela época não era a coisa mais limpa do mundo mesmo. Porém, aí a gente fica assim, mas será que essa pulga
Era isso mesmo? A peste bubônica foi só isso? Ou será que teve uma coisa a mais? Será que essas pulgas elas vieram realmente de rato? Ou elas podem ter vindo de outras criaturas que tem? E aí é sobre o que se trata esse conto. O Nicolai e o Brighton, eles estão voltando de uma das suas andanças até que eles chegam numa vila, onde a vila está sendo atacado por nada mais, nada menos do que licantropos. Lobisomens. Os bons e velhos lobisomens. Não tinha aparecido, não tinha uma história ainda com lobisomem. E aí o que acontece? Esses lobisomens estão doentes. E uma coisa que eles percebem logo no primeiro confronto é que esses lobisomens estão estranhos, assim, de uma maneira diferente. E aí, o que acontece? Eles acabam caçando, né, por mais um monte de coisa ali que tem que fazer mesmo, tá no interesse deles fazer aquilo. O Brighton quer salvar todo mundo, para variar. Para variar. E aí, o que acontece após esse embate, que também a gente planta algumas sementes aqui de quem é aquele alfa, o que aconteceu, as coisas não são muito explicadas. E no final, a gente mostra talvez o que seja a origem do conto do São Nicolau, vulgo Papai Noel, o carinha de vermelho que distribui presentes. Uma coisa que é interessante também, Wendel, que a gente não falou ainda desse conto, o Brighton é mordido pelo lobisomem. É verdade. O que acontece quando alguém é mordido por um lobisomem, né? Pois é, e é uma coisa que o Nicolai fala o tempo todo assim, não quero ter um lobisomem mortal do meu lado. E o Nicolai fica o tempo todo com a espada prestes a matar o Brighton. Ele, não, calma aí, não faz nada não, ainda não fez efeito. E mais uma vez a gente mostra um efeito da imortalidade dele ali, que a mordida do lobisomem, o Brighton fala, não, pô, isso daí vai sumir daqui a pouco, daqui a pouco tá normal de novo. E ela fica sumindo e reaparecendo. A gente já começa a ver que Brighton é suscetível à magia, né? Alguma coisa de magia pega nele ali. Pois é, Brighton. Não faça voodoo. Mas eu não vou contar o final. Esse aí eu não vou dar spoiler do final do livro, não. Isso aqui, se a galera quiser saber, a galera vai ter que adquirir a versão física. E a gente vai fazer isso sempre no Lendas, tá, gente? Em todo Lendas a gente vai ter a versão e-book e na versão física a gente vai ter sempre um ponto bônus. Que acabou não acontecendo no Lendas 2. Apesar de que a gente tem um conto, né, na agulha para colocar no Lendas 2. Bom, mas isso é papo para quando o Lendas 2 estiver com o físico com bônus. Então, gente, estamos encerrando aqui toda a análise completa que nós fizemos do nosso livro Lendas, volume 1, Ascensão dos Perdidos. Espero que vocês tenham gostado, desse formato. Aí vocês podem até comentar para poder ver se a gente continua fazendo assim, destrinchando dessa maneira. Curte, comenta e compartilha, e o seu comentário é sempre muito importante para nós melhorarmos o que estamos fazendo. Isso, gente. Se for possível, dá um hype na gente, para a gente poder crescer junto. No próximo capítulo, iremos destrinchar o som da perseverança. O momento em que as figuras lendárias se encontram para sua primeira missão. Então, gente, foi um prazer estar com vocês até aqui. Nos vemos na próxima. Aqui do Olhe do Lunar, se despedindo de vocês. Nos vemos na... NCC 7847. Isso, gente. Nos vemos na próxima. Até já. Tchau, tchau. Até já. Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 MED 3 e 4,
desligando.